Eu gostaria de refletir nesta noite sobre o texto que nós já lemos desde o início, que se encontra em Isaías capítulo 9, verso 6. Cantamos também a respeito deste verso. E eu gostaria de recitar mais uma vez, irmãos, a fim de refletir um pouco sobre o Natal. Jesus nasceu e com ele a esperança de um mundo melhor. Que mundo é esse, irmãos, que nós esperamos que melhore? Talvez o sistema não vai melhorar. Mas se nós queremos que haja alguma mudança, ela tem que partir a partir de mim, a partir de você, a partir de nós. Diz assim o texto, Isaías capítulo 9, verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos te adorar, nós queremos te louvar. Que o Senhor nos traga, ó Deus, iluminação acerca da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, leve cativo a nossa mente ao entendimento da tua palavra nesta noite. E que o Senhor, ó Pai, faça com que guardemos esta palavra. E não somente a ouçamos, mas também possamos praticá-la na nossa caminhada, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o texto que lemos é muito propício para o momento em que nós estamos vivendo. Estamos, portanto, no mês do Advento, no mês natalino, irmãos, onde a humanidade se prepara para comemorar a tradicional festa do Natal, que é o nascimento de Jesus. Então, esse é o verdadeiro sentido do Natal, irmãos, o nascimento de Jesus, ainda que regado com muitas comidas, maravilhosas, comidas excelentes, trocas de presentes, a gente também gosta de trocar presentes, e também de muitas celebrações, Hoje a gente está celebrando aqui, amanhã a gente vai celebrar na nossa casa, depois nós vamos celebrar com a nossa família. Então, irmãos, o verdadeiro sentido do Natal diz respeito ao nascimento de Jesus. Do menino Deus que se fez carne, que se encarnou e habitou no meio de nós, como disse o apóstolo João. E ele habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, aqui no Brasil, por exemplo, irmãos, ela ocorre sempre no dia 25. Daqui a uns dias nós estaremos literalmente comemorando o Natal, comemorando esta data maravilhosa. E é nessa data natalina, irmãos, que as pessoas também aproveitam para viajarem, outras aproveitam para fazer ações sociais em diversos lugares, imitando práticas que são muito comuns e cristãs, e com o intuito verdadeiramente, irmãos, de atender às necessidades daqueles que são mais vulneráveis, daqueles que realmente precisam. Outras aproveitam para comprar presentes. Quem é que não gosta de ganhar presentes, Eu gosto de ganhar presente, irmãos, mas sou péssimo em dar presentes, infelizmente. Eu preciso trabalhar isso em mim, irmão Beto. Infelizmente, eu não sei dar presente. Se eu soubesse, eu daria um presente bem melhor, Mas às vezes a gente tenta. E as crianças que o digam, Elas gostam também de trocar presente. Chega no final do ano, cadê meu presente? Eu quero ganhar meu presente de Natal. Então, irmãos, as pessoas aproveitam para aproveitar este momento, de comprar. E às vezes, irmãos, aproveitam também para viajar e conhecer outros lugares, ainda desconhecidos. E para muitas outras, irmãos, o Natal é o momento de nós nos reunirmos em família e agradecer a Deus por mais um ano que se finda, fazendo e comendo muito tarde a nossa tradicional ceia de Natal. Uns esperam, outros não esperam, mas a gente sempre comemora, irmãos, porque é importante. É no momento em que nós nos reunimos em família que a gente abre o coração para o outro, perdoa por alguma coisa que nos chateou, a gente faz as pazes ali, irmãos? Então, é esse momento que a gente celebra a Deus, porque nós só podemos fazer isso, irmãos, mediante o Espírito do Senhor. É o Senhor que nos dá essa graça para que a gente decida perdoar. Como o próprio Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os que têm ofendido ou os nossos devedores. Então, irmãos, é nesse momento que a gente abre o coração, que a gente, de fato, se abre um para o outro, para poder, então, nos unirmos novamente nessa relação entre nós e o próximo. Curiosamente, irmãos, em outros países, a comemoração do Natal é diferente, baseado na sua própria cultura, nas suas próprias tradições e também os seus próprios costumes. Na Rússia, por exemplo, irmãos, a comemoração do Natal se dá em janeiro. Por quê? Porque para eles o mês de janeiro é o mês que teria sido o nascimento de Jesus.
Olha uma coisa curiosa. Nós comemoramos em dezembro, até porque já foi falado que, de fato, Jesus não nasceu em dezembro, até por causa das questões climáticas, né? Então, irmãos, a igreja ortodoxa russa segue o calendário juliano. E nós seguimos qual calendário, irmãos? O calendário gregoriano, né? Então, há uma diferença aí entre esses dois calendários, né, irmãos? Ou seja, 2024, por exemplo, que é um ano bissexto, então ele é divisível por 4, né, contendo um dia a mais do ano comum. Então a diferença entre esses dois calendários é a forma como eles contam o ano bissexto. Então, se os irmãos quiserem saber um pouco mais sobre isso, que eu não vou dar aqui, para não ficar muito extenso, os irmãos podem pesquisar, e é bastante interessante, porque tem uma diferenciação de dias. Por isso que a Rússia, ela passa a ver o nascimento de Jesus no mês posterior ao nosso. Já na Áustria, irmãos, há uma forte ligação com São Nicolau. Guarde essa palavra aí, guarde esse nome, São Nicolau, tá ok? Assim como na Alemanha. Então, São Nicolau, ou Sinterklaas, que foi um cristão que foi canonizado em 1947 pelo Papa Pio XII, tornando-se assim, então, padroeiro da Suíça e também considerado amigo das crianças. Então, na época de Natal, as crianças deste lugar que se comportavam, o que aconteceu com elas? Elas ganhavam presentes. Porém, se elas se comportassem mal, elas não receberiam presentes. Então, o que eles faziam? Eles se vestiam, os austríacos, eles se vestem todas as vezes no Natal como um ser mitológico, parecido com um monstro, para punir essas crianças, irmãos, que não se comportaram bem durante o ano. É a tradição deles, né? Já pensou se nós, né, irmão Beto, se a gente se vestisse aqui de monstro para dizer, você assustar as crianças, para dizer que elas não se comportaram bem e não vão ganhar presentes. Então eles fazem isso lá. Na Europa, irmãos, a comemoração do Natal já se dá em 5 de janeiro, diferente do Brasil. Então lá as crianças deixam, né, cartas dentro dos sapatos, e se elas não estiverem se comportado durante o ano, Papai Noel então deixa o quê? Batatas e pedras na meia, ao invés de presentes. Curioso, não é mesmo? Então, se não se comportou, então você vai receber uma pedra, você vai receber uma batata, né? Ou seja, vai trabalhar, em outras palavras. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Que com o tempo, essas concepções acerca do Natal e adereços natalinos vão sendo introduzidas na nossa cultura. Então, e aí a gente passa a enfeitar as nossas casas com o quê? Com guirlandas, com árvore de Natal, presépio, bolinhas pisca-pisca, né, irmãos? E meias penduradas e espalhadas por toda a casa. Não estou dizendo, irmãos, que isso é errado. Pelo contrário, irmãos, eu também tenho uma árvore de Natal na minha casa. E comemoro todo ano o Natal. Por quê, irmãos? Porque a nossa cultura também celebra o Natal. Então é importante que a gente faça isso. Até porque, irmãos, essa é a cultura em que nós vivemos. O que precisamos fazer, irmãos, é entender o seu real significado para que a gente desmistifique isso e a gente desfaça todo o ensinamento errado com relação ao Natal. Então, quando nós sabemos o real motivo, o real significado do Natal, fica mais fácil, irmãos, verdadeiramente da gente celebrar. Por isso que ela é considerada uma festa totalmente cristã. Então, há várias intenções, irmãos, com relação a essa data que nós comemoramos, que vai desde o consumismo, ou seja, onde as propagandas das lojas, irmãos, e nos estimulam a comprar o que não podemos e o que não necessitamos, né? Para aquele momento, há superstições. Então vai do consumismo a superstições. E que superstições são essas, irmãos? Nós veremos e ouviremos muitos aí dizendo que o Natal é uma festa pagã, que a árvore de Natal ou o pinheiro usado remete a uma história de horror com crianças do passado e outras histórias sem fundamento. Então a origem histórica do Papai Noel, irmãos, portanto, tem relação direta com o homem que verdadeiramente existiu. E esse homem foi São Nicolau, ou conhecido também como Irmão Claus, né, um bispo cristão que viveu entre os séculos 3 e 4 depois de Cristo, que foi filho de uma família abastada que, após a morte prematura dos seus pais, ele herdou toda a herança e, a partir de então, irmãos, ele começou a distribuir presentes entre os pobres e, sobretudo, entre as crianças órfãs. Então, na sua época, havia muitas crianças órfãs e muitos pobres, irmãos. E o que ele fez? Pegou toda a sua herança e foi repartindo, foi distribuindo
de maneira que ele pudesse amenizar a situação daquelas pessoas. Então, irmãos, conta-se a história que, por ser um homem muito caridoso, um homem muito generoso, São Nicolau conheceu um homem muito pobre, que possuía 3 filhas. E este pai, irmãos, então, não tinha condições de pagar o dote para que elas pudessem casar. E se ele não tivesse esse dinheiro para dar para que elas pudessem casar, elas então teriam que ir para a prostituição para poder sobreviver. Então São Nicolau, sabendo dessa história, irmãos, o que ele fez? Ele doou moedas de ouro como dote para essas meninas se casarem, a fim de que elas não entrassem no caminho da prostituição. Então, irmãos, que sensibilidade, que solução este homem apresentou, né, com relação a essa situação, cumprindo o seu propósito de vida, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então, a figura do Papai Noel, que hoje nós conhecemos, irmãos, de barba branca e de trajes vermelhos, assemelha-se muito com a descrição desse bispo, né? Que não no sentido de trazer ou dar presentes aleatórios, mas por fazer o bem a quem precisa e a quem necessita. Então ele fazia o bem a quem precisava e a quem necessitava. Então, por causa disso, ele se tornou o padroeiro dos pobres, né? Dos órfãos e de algumas nações, como a Suécia, como a Grécia e a Rússia. Então, Papai Noel, irmãos, de fato existiu. Então, às vezes a gente tenta, né, dizer que o Papai Noel não existe. Não, mas ele existiu de fato, irmãos, mas desta maneira, irmãos, não da forma como hoje nós temos a impressão. Mas foi um homem que realmente atendeu às necessidades de algumas pessoas, daquelas pessoas mais necessitadas, vulneráveis. Então, irmãos, por isso que o nome Noel no francês significa Natal. Noel significa Natal. Por isso que é dado a ele o nome Pai do Natal ou Pai Noel. O Pai que dá vida, Pai que traz sentido à existência. E São Nicolau, então, trouxe vida e trouxe sentido à existência de muitas crianças, de muitas pessoas pobres. E foi isso que ele fez enquanto teve vida. Então, dito isso, irmãos, o Natal para nós cristãos é realmente especial, tanto quanto é a ceia do Senhor e o batismo como forma de nos lembrarmos de sua morte e ressurreição e também de proclamarmos a sua vinda. Então, nós comemoramos essa data especial porque ela simboliza, de fato, o nascimento de Jesus, apesar de Jesus não ter nascido em dezembro. Amém? E nem nessa data que é comemorado dia 25. E por que eu falo isso, irmãos? Porque já superamos toda a má expectativa com relação a essa data. Porém, nós a utilizamos e aproveitamos para falar do que, irmãos? Do amor de Deus. Nós aproveitamos para falar de alguém que deu a sua própria vida por cada um de nós. Para aproveitar, irmãos, para falar do Deus Emanuel, do Deus conosco. Para falar do Deus que dá vida e traz sentido à existência. Somente Deus, irmãos, pode trazer sentido à nossa vida. Somente Deus pode trazer a vida àquele que está morto. E também nós aproveitamos este momento, irmãos, para falar do verdadeiro Pai do Natal, que nos presenteou com um presente imensurável, irmãos, eterno, dado a nós, que foi Cristo Jesus, nosso Redentor. Então ele nos deu o maior presente, irmãos. Como um Pai generoso, como um Pai bondoso, ele nos entregou e nos doou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, irmãos, esse presente ou esta dádiva não foi dada a nós porque nós merecíamos, porque você se comportou durante o dia todo, o ano todo. Esse presente não foi dado a você porque você foi uma pessoa bondosa ou uma pessoa generosa, não, irmãos. Pelo contrário, nós não temos nos comportado de maneira a agradar a Deus. Por isso, nós não recebemos algo da parte de Deus por recebermos, irmãos. Não, há um propósito para recebermos algo da parte de Deus. Porque nós não somos dignos, irmãos, de receber nada da parte de Deus. Mas se nós temos recebido, se nós temos angariado, irmãos, esta graça foi por causa da obra de Cristo. Foi por causa de Cristo que nos alcançou. E por meio da fé, irmãos, ele nos concedeu esse presente. Então, se temos acesso a Deus hoje, foi por causa dele. Sem Jesus, irmãos, não teríamos acesso ao Pai. Sem ele, se ele não tivesse vindo, e se ele não tivesse encarnado, nós estaríamos perdidos eternamente. Então foi exatamente isso que o profeta Isaías, por meio do texto que nós lemos, irmãos, profetizou acerca daquele que viveria em nosso meio, que andaria em nosso meio,
sentiria as nossas dores, padeceria e sofreria por causa da nossa iniquidade. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então Isaías, portanto, irmãos, não profetiza apenas seu nascimento. Isaías não profetiza apenas que ele viria, mas as várias atribuições ou atributos que carregaria sobre si. Então ele teria qualidades de Deus que pudessem ser compartilhadas com os seres humanos, permitindo que cada um de nós, irmãos, pudéssemos refletir o caráter do Senhor. Amor, sabedoria, justiça, misericórdia, inteligência, vontade e moralidade. E era isso, irmãos, que desde o início, Deus, o Criador, havia estabelecido para a humanidade. Mas o pecado, irmãos, corrompeu e interferiu naquilo que o Senhor exigiria do homem. O que o Senhor exigiria do homem? O profeta Miqueias vai falar exatamente daquilo que Deus havia também exigido para o seu povo. Que é, e ele te declarou, ó homem, o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a bondade e andes humildemente com o teu Deus. Então esse é o Natal nosso, irmãos, de cada dia. Andarmos conforme a vontade de Deus, fazendo o que é correto, dando ao próximo o que lhe é devido. O que nós podemos dar ao próximo? O que nós podemos oferecer ao próximo? Dignidade, esperança, amor, compaixão e o respeito, irmãos, e a mesma oportunidade que nós temos. Todos nós, irmãos, somos iguais perante Deus. Para Deus, irmãos, não existe menor nem maior. Todos estão no mesmo nível, irmãos. Sabe por quê? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos, irmãos. E estamos destituídos da glória de Deus. Mas pela graça do Senhor, irmãos, pelo seu sangue, nós nos retornamos novamente a Deus, por meio de Cristo. Então esse é o espírito natalino, irmãos. Esta é a justiça que devemos praticar em nossa caminhada terrenal. Então a vinda de Cristo, irmãos, profetizada por este profeta, teve um propósito muito especial. Que propósito foi esse, irmãos? Segundo os evangelhos, Mateus e Lucas, o nascimento de Jesus, ou o anúncio de que ele viria, teria e cumpriria um propósito. E de fato, irmãos, o nascimento de Jesus não foi por acaso. Se hoje nós falamos acerca do nascimento de Cristo, foi porque havia um propósito para isso. E que propósito, irmãos, seria este? Primeiro, resgatar o homem da condenação eterna. Jesus nasceu, irmãos, com um propósito para resgatar o homem da condenação eterna. Então, alguns profetas do Antigo Testamento profetizaram, anunciaram o seu nascimento, como o profeta Isaías, no capítulo 7, verso 14, ainda dizendo: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías, irmãos, profetizou esta profecia há 700 anos antes do nascimento de Jesus. Outro profeta que anunciaria que Jesus viria para selar a nova aliança através do seu sangue seria o profeta Jeremias. E aí nós entendemos, irmãos, que o propósito de Deus foi cumprido com o sacrifício de Cristo na cruz. Ele se deu por nós. Ele se deu, irmãos, por cada um de nós, para que nós pudéssemos crer e nós pudéssemos confessar com a nossa boca e com o nosso coração que ele também morreria e ressuscitaria. Amém? Então a palavra redenção, irmãos, significa salvação mediante pagamento de um preço. Um preço foi pago, irmãos. A salvação foi de graça, mas custou, irmãos, o sangue de Cristo. Custou a vida de Jesus. E se você está aqui hoje celebrando o Natal, celebrando o nascimento de Cristo, foi por causa que ele veio, irmãos, com este propósito. O propósito de nos resgatarmos das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele teria que vir, irmãos, para que nossos pecados fossem perdoados através do seu sangue. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então ele derramou seu precioso sangue, irmãos, para que eu e você fôssemos resgatados da culpa do pecado. Amém, irmãos? Os irmãos estão me entendendo? Glória a Deus. Então, irmãos, nós somos livres da culpa do pecado. Então, seu sangue nos justificou. Cristo nos justificou, irmãos, e tornou-nos novamente aceitos por Deus para vivermos essa nova união e comunhão com o Eterno. Amém?
Então Cristo veio com um propósito. Qual foi? Primeiro, resgatar-nos do pecado. Amém? Segundo, o propósito de Jesus ter vindo ou nascido foi para que o mundo fosse salvo por ele. Então João o apóstolo mostra a divindade de Cristo quando disse que ele estava no princípio com Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E que este verbo, irmãos, que ele descreve, encarnou-se para que o homem reconhecesse como o Senhor que salva. Esse é o significado do seu nome. O Senhor salva. Então por isso João vai dizer, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Qual é o desejo de Deus para a humanidade, irmãos? Que nenhum se perca. Qual é o desejo de Deus, irmãos, para todo aquele que passa a crer em Jesus? Que todos sejam salvos, que todos venham ao pleno conhecimento da verdade. E Paulo vai falar isso para seu pupilo Timóteo, porque Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então João revela em seu livro, irmãos, no Evangelho, o que antes estava oculto, trazendo luz à verdade expressa da palavra viva, que é o Verbo, que é o Cristo, que é o Logos, que é a salvação do mundo, tanto cósmica quanto humana. Então Jesus veio com esse propósito, de salvar a humanidade, resgatar-nos do pecado. E isso significa, irmãos, que o sacrifício de Jesus na cruz satisfez todas as exigências de Deus para cumprir o plano da salvação messiânica. Então Jesus satisfez, irmãos, as exigências do Senhor. Com a morte de Jesus, a dívida do meu pecado, a dívida do seu pecado, a dívida do nosso pecado foi paga para sempre de uma só vez. Amém? Então essa dívida foi paga, irmãos, porque Jesus veio e morreu em nosso lugar. Então, por fim, irmãos, celebrar o Natal é celebrar a vida, é celebrar o amor, é celebrar a humildade, é celebrar o perdão, é celebrar a afeição e empatia pelo próximo. Jesus fez muito bem isso, irmãos. Ele sofreu as dores do outro, ele padeceu com o próximo, ele atendeu às necessidades daqueles que precisavam. Natal, irmãos, é celebrar também a libertação, é celebrar a salvação. E hoje nós celebramos a salvação, irmãos. Se nós falamos de salvação é porque teve alguém que morreu para nos dar essa salvação, do qual nós estávamos condenados, irmãos. Natal é compartilhar alegrias e tristezas, é lembrar-se de Jesus não somente nessa data, mas todos os dias. Precisamos nos lembrar de Jesus todos os dias. Por isso que esse é o Natal nosso de cada dia. Pois ele nos trouxe de volta à vida, a liberdade, a reconciliação com o Pai nosso que é de todos. Pai nosso, Pai meu, Pai seu. Então éramos órfãos, irmãos, espiritualmente. Deus, por meio do seu Filho Jesus, nos adotou, fazendo-nos seus herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E ele nos trouxe o quê, irmãos? Esperança. Hoje você tem esperança. Hoje você tem vida. E a certeza de um mundo melhor, irmãos, que começa aqui e ecoa para a eternidade, né? Peguei quase uma frase do Gladiador, né? O que você faz aqui ecoa para a eternidade. E é isso mesmo, irmãos. Então, Natal, irmãos, é momento também de recebermos e reconhecermos que se sua vinda não tivesse acontecido, nós estaríamos perdidos para todo o sempre. E eu termino dizendo, irmãos, desta maneira, que o Papai Noel, o Pai do Natal, existe e ele está no meio de nós. O presente que ele nos prometeu já nos foi dado. Não foi um presente aleatório, mas um presente vivo que satisfizesse sua vontade e nossas necessidades mais profundas e eternas. Quais as suas necessidades mais profundas? Jesus, ele satisfaz, ele atende às suas necessidades. Ele faz aquilo que nenhum outro homem é capaz de fazer, porque não há impossíveis para Deus, irmãos. Deus é o Deus dos impossíveis. E esse presente, portanto, nos trouxe esperança, nos trouxe paz, nos trouxe alegria e certeza da salvação. Então este presente, irmãos, verdadeiramente nos trouxe sentido à nossa existência. Apesar das lutas que você passa do dia a dia, das circunstâncias que você enfrenta, este presente, irmãos, é Jesus. É a paz que o mundo não pode nos dar, que somente Jesus tem para nós. Celebremos então, irmãos, a Cristo, porque esse é o Natal nosso de cada dia. Amém? Porque o menino nos nasceu,
Um filho se nos deu. E o principado, a autoridade está sobre os seus ombros, do qual todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que ele é o Senhor. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz.